bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Boa Conversa. É bom estar aqui com você. É bom fazermos essa caminhada contando um pouco da história de pessoas que fazem história aqui do Distrito Federal e muito mais. Pessoas que ajudam pessoas, que levam esperança e levam a fé para essas pessoas tão necessitadas em um período em que todo mundo está à procura de alguma coisa que possa dar a eles um norte, um rumo e fazer com que cheguem a uma jornada segura rumo aos seus objetivos. Por isso, hoje recebo um profissional multifacetado e missionário de importantes trabalhos sociais aqui no Distrito Federal e também fora do Distrito Federal. Hoje recebo Ricardo Lustosa Jacobina, ele que tem 46 anos, começou a sua trajetória profissional como vendedor de jornais, depois na arquitetura e também no direito. Ricardo já foi administrador de Taguatinga, também do Lago Norte, e hoje atua como chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Além dos trabalhos profissionais, os trabalhos sociais também se destacam na vida de Ricardo, especialmente na Associação Base do Reino. A Associação Base do Reino atua em comunidades carentes do Distrito Federal e também no Haiti, onde hoje sustenta mais de 1.500 crianças em orfanatos, isso diariamente. Por isso, convidamos o Ricardo Lustosa para que pudesse estar aqui conosco. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Bispo, bom dia a todos, bom dia a você que está na sua casa. Uma honra estar aqui com essa equipe maravilhosa e com o senhor nesse programa. Muito obrigado, Ricardo. O Ricardo é um amigo, mas é claro que aqui a gente sempre quer saber um pouquinho mais da vida dessas pessoas. Você nasceu em Brasília ou veio de fora? Os seus pais vieram de onde, Ricardo? Eu sou filho de piauienses do sul do Piauí, né? Sou nascido e criado em Brasília, mas filho de missionários piauienses. Meu pai e minha mãe e meu pai são vivos, minha mãe com 95 anos, papai com 93, vivos, lustros e ativos. Um beijo para eles, inclusive. Então a nossa origem é nordestina, mas o pezinho no quadradinho. Mas você fez questão de dizer sul do Piauí. Por que sul do Piauí? A nossa família é de Corrente, daquela região de Corrente, Curimatá, Parnaguá, Lustosa, Nogueira, é uma família bem tradicional desse sul do Piauí. Então a minha origem familiar dos meus pais é isso, sul do Piauí. Mas Corrente, então, está fazendo história aqui no Distrito Federal, né? E hoje nós temos aí o governador do Distrito Federal, que é de Corrente do Piauí, um punhado de gente correndo do Piauí. A bem da verdade, a comunidade piauiense aqui em Brasília é muito grande, né, Ricardo? É muito grande. E o interessante é que é uma comunidade, além de muito grande, muito unida, né? É uma comunidade que sempre interage. E fico feliz de saber que o nosso governador é piauiense, com sangue bom. E a questão dos piauienses é tão importante que eles realmente se interagem, fazem festas praticamente o ano todo. É um pessoal muito dado, né? Como a gente diria lá no interior de Minas Gerais, amigos, companheiros. Mas, Ricardo, nós não estamos aqui hoje para falar sobre os nossos amigos piauienses, a quem nós aproveitamos para mandar um grande abraço para toda essa comunidade tão grande aqui do Distrito Federal. Você teve uma trajetória ao longo da sua vida, é claro, e é uma trajetória que chega aqui hoje com muito sucesso. A gente pôde ver na apresentação, você foi vendedor de jornais, depois passou para algumas trajetórias, aí arquitetura, isso é nova para mim, essa questão da arquitetura, e até o direito. Como foi essa trajetória sua, vendendo jornais e hoje chegar onde você está? Eu gosto sempre de mencionar a questão do fato de vender jornais, porque foi um período da minha vida em que eu era um adolescente ali na minha formação profissional. Eu gosto de mencionar isso porque hoje é vendido para as pessoas que a criança não pode se envolver com a questão profissional, com o trabalho. Eu faço questão de mencionar isso com muito orgulho. Nas ruas de Taguatinga, vendendo Correio Brasiliense ali, 6 horas da manhã, olha aí, o Correio Brasiliense. Acho que eu passei na sua rua. E foi um marco importante. O que vender jornal me trouxe como profissional e fez parte da minha formação, do meu desejo profissional? Vender jornal nas ruas me deu relacionamento, networks. E um desses relacionamentos, eu queria mencionar, eu vendia jornal e depois ia vigiar carro na frente do Planaltão, ali na QNB12. E tinha um empresário lá, José Humberto, que chama conhecido como Pezão, e eu era um molecote.
E ele batia assim, às vezes na minha cabeça e falava assim, vai estudar, menino. Só que era uma forma muito carinhosa. E isso me motivou. Então eu fiz escola técnica no CTN aqui em Taguatinga, como técnico de edificações, onde veio a minha paixão pela arquitetura, pelo desenho. Fui para a FOPLAC, arquitetura. Mas depois os meus olhos se abriram, né? E aí então eu pude migrar para o direito, onde eu tive assim condição de ir à frente como profissional, de buscar novos ares, novos voos. Então houve um escalonamento de um vendedor de jornal a um bacharel em direito. Eu não milito na área da advocacia, mas milito na área do direito de uma forma muito significativa. Então assim, para mim foi uma grande escada de experiência, de vida e de paixão também por essas três áreas que eu acho que caminham muito juntas. É interessante, Ricardo, você falando, ainda que a gente se conheça há tanto tempo, mas histórias vão se cruzando. Você disse que vendeu o jornal nas ruas de Taguatinga, eu também. Você disse que fez técnico em edificação no CTN, eu também. Uau. A única coisa que nos diferencia é a idade. Eu sou um pouquinho mais velho do que você, não muita coisa, mas que cruza essa história, e logicamente também sou advogado, tanto quanto você. É um cruzamento de histórias que Deus vai construindo na vida das pessoas. E não é vergonhoso, não há vergonha nenhuma em nenhuma profissão, desde que ela seja honesta, né? A felicidade de hoje ser um advogado, mas a felicidade talvez era muito melhor naqueles dias vendendo jornal, a famosa laranjinha naquela época, hoje fala din-din, tanta coisa parecida. E éramos felizes, crianças que trabalhavam. Hoje em dia, criança nem pode trabalhar, né, Ricardo? Não, a conjuntura social levou as crianças estão sufocadas. Esse advento da pandemia nesses dias, a gente percebe que a infância foi roubada e valores também foram roubados. E na nossa época tinha uma coisa interessante, eu falo com muito orgulho da nossa época, comecei muito cedo, né, trabalhar. O fato de trabalhar nos trazia para um nível de dignidade, você ter o seu dinheiro, poder ajudar em casa, e você não se envolvia com drogas, e você não era se sentir abusado na sua profissão, ou não passava por nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário. As pessoas gostavam de ver uma criança ali se esforçando. Tivemos um caso recente de um menino que vendia, que engraxava sapato, que chegou na loja para comprar um relógio, para dar de presente para o padrasto. E nesse caso, o dono da loja se comoveu e deu o relógio de presente para o menino. E muitas pessoas criticaram, mas o menino engraxando sapato. Eu engraxei sapato. Você vendeu din-din, laranjinha, como dizia antigamente. Isso não nos fez nem menores, muito pelo contrário, nos forjou o que somos hoje. Né? A nossa responsabilidade social, a responsabilidade com as próximas gerações. Então, infelizmente, a sociedade ela tem caminhado para um nível de sufocamento de valores muito grande. Isso é triste. E uma coisa, nós vamos falar sobre as mulheres daqui a pouco no próximo bloco, Ricardo, mas é uma coisa muito interessante. Nós vemos uma sociedade que tem limitado as possibilidades das pessoas, impondo restrições e barreiras, dizendo hoje se aparece muito mais o que você não pode do que você pode. Em outros programas até falamos sobre isso. Na roça a gente subia em árvore, a gente andava de carrinho de rolimã, trabalhava, levantava cedo. Aos 5 anos de idade, eu levantava cedo para pegar animais no pasto, na fazenda da minha família, descascava milhos. Hoje em dia, qual o futuro tem da criança? Ele não pode trabalhar, mas fica em casa preso o dia todo em um computador, em uma rede de internet. Então, aquela geração de 1960, 1970, tentou revolucionar o Brasil de alguma forma, que foram para as ruas, que pediram mudanças, elas já não existem mais hoje. Nossos jovens, nossas crianças não estão sendo preparados para o futuro, porque são mais restrições do que permissões, né, Ricardo? E ainda que se diga o seguinte, o que se é permitido é aquilo que não pode. A liberação hoje, exatamente das drogas, dos vícios, mas o que precisa é criar dignidade, levar nossas crianças a trabalhar, o que custa em relação a isso, mas está tirando o futuro delas de brincar nas ruas. E desde quando crianças hoje brincam nas ruas? E aí, Ricardo? Os valores, eles não só os valores morais, né? Eu acho da questão da autoestima. A juventude ela perdeu aquela gana, aquela vontade de empreender, não apenas do ponto de vista profissional, de empreender no ponto de vista social, de estar junto, de conquistar, de ter relacionamentos. A coisa está virtual. É importante, Bispo, que a gente valorize o que está acontecendo hoje no mundo. O mundo digital é muito importante.
a evolução, essa revolução digital é maravilhosa, mas valores estão se perdendo. Eu lembro de muita época, eu fui da geração cara pintada, que veio aqui para a Esplanada, né, brigar pelo voto aos 16 anos, né, para brigar pelo Fora Collor, pintava o rosto de verde e amarelo, participamos desses movimentos. Não nos fez militantes de ideologias loucas, não, lutando pelo Brasil, lutando pelo nosso futuro. Percebo hoje uma grande apostasia, né? As pessoas pararam, não sonham mais, não militam mais, até porque já não acreditam mais. Isso é muito triste, ao ponto da nossa juventude não acreditar mais no futuro do próprio país. É ruim. Então, um menino vendedor de jornais, que cuidava dos carros em frente lá do antigo estabelecimento, hoje secretário de governo José Humberto Pires de Oliveira, se tornou administrador de uma das maiores cidades do Distrito Federal, que foi Itaguatinga. Como foi administrar Itaguatinga? Talvez tenha sido a minha atuação profissional que me deixa mais orgulhoso, né? Porque imagina você um dia andando pelas ruas vendendo jornal e daqui a pouco você está sentado na principal cadeira de uma cidade. E eu costumo dizer que Itaguatinga não é apenas a avenida comercial em Sandu, né? Itaguatinga é a Vila Dimas, Vila Matias, é o pessoal que mora ali na Nova QNL ou Chaparral, como é conhecida carinhosamente, é o pessoal da M Norte, que muitas vezes não se sente Itaguatinga, se sente Ceilândia, devido à proximidade de um problema de endereço. Bem, na verdade, já praticamente unido Itaguatinga e Ceilândia. Né? Praticamente unido. E para mim foi uma experiência assim, fabulosa, me encheu de muito orgulho ter contribuído, contribuo até hoje, participo dos movimentos sociais da minha cidade, mas o maior marco que eu acho que eu posso ter deixado na minha gestão foi ter dado o passo ali de colocar a Avenida Comercial e Sandu no sentido único. No primeiro momento, muito polêmico, mas hoje nós vemos que esse movimento, que já é um movimento de 30 anos, que ia e vinha, nós tivemos a coragem de fazer, bispo. E aí levamos Itaguatinga para o novo nível, para o século XXI, de mobilidade, de modais de transporte público. E isso me deixa muito orgulhoso de saber, conhecedor da arquitetura, do partido arquitetônico, da questão da dinâmica de uma cidade, eu poder ter contribuído para jogar Itaguatinga para um novo nível. E a comunidade em Itaguatinga, de uma maneira geral, é bem participativa nas questões de mudança da cidade, né? O que mais você acha que, durante o período que passou pela administração, ficou como marca da sua gestão? Eu consegui aprender com a comunidade de Itaguatinga algo que eu também não sabia. Eu consegui aprender que ouvir é muito melhor do que falar. E quando nós passamos a ouvir o que esses pequenos grupos setorizados, sabe? Às vezes um grupo de comerciantes que às vezes não conversa com um grupo de associação de moradores, porque são anseios bem diferentes. Quando a gente começou a ouvir o anseio de cada grupo, de cada segmento desse, nós percebemos que há muito mais fatores que nos unem do que aqueles que nos separam. E isso foi muito importante na construção de uma gestão. Nós deixamos mais de 90 projetos construindo a 4 mãos, ouvindo a comunidade, participando com a comunidade, e isso é muito importante. Eu acho que o gestor moderno, o gestor atual, ele precisa estar antenado, que ouvir é muito importante, porque quem faz uma cidade não é o governante em si, mas é a população no seu dia a dia, crescendo e amadurecendo. Mas você voltaria hoje de novo a ser gestor em Itaguatinga, administrador regional, que se convidado fosse pelo governo atual? Ainda bem que você botou a plaquinha de 1 minuto ali. O nosso tempo está acabando. Foi uma grande honra, né? Eu acho que todos querem contribuir, todos estão aptos a contribuir. E eu, como filho da cidade, eu vou dizer algo. Antigamente eram os candangos, mas agora é a nova geração de quem nasceu em Brasília. Isso é muito bacana. Os candangos construíram Brasília e os filhos agora vão estabelecer um novo tempo. Não seja pelo tempo, no próximo bloco a gente volta a conversar com o Ricardo. Essas e outras perguntas que nós vamos conversar. Construindo a história de Brasília com os filhos de Brasília. Foi o que o Ricardo acabou de dizer agora. E é isso. Nós amamos Brasília e queremos o melhor para ela. Fique conosco. Voltamos daqui a pouco.